Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre absurdos da higiene na era medieval. Tenho certeza que você vai se surpreender, mas antes de começar, já deixa o like e se inscreva no canal. A higiene na era medieval era profundamente influenciada por fatores culturais, religiosos e econômicos, levando a práticas que para os padrões modernos parecem bastante inadequadas ou absurdas. A falta de conhecimento sobre germes e doenças infecciosas, associada à crença de que doenças eram castigos divinos ou resultado de desequilíbrios dos humores corporais, contribuiu para a propagação de epidemias e condições insalubres. Aqui estão alguns dos aspectos mais surpreendentes da higiene medieval. Banhos raros e públicos. Embora a ideia de que os europeus medievais nunca tomassem banho seja um exagero, é verdade que os banhos eram muito menos frequentes do que hoje. A Igreja Católica desempenhou um papel na redução dos banhos, especialmente os públicos, por considerá-los locais de devassidão, pois homens e mulheres costumavam se banhar juntos. No entanto, no início da Idade Média, as casas de banhos eram comuns, e as pessoas, quando podiam, tomavam banhos. Mas com o tempo, especialmente com a disseminação da peste negra, surgiu o medo de que a água quente pudesse abrir os poros e permitir que doenças penetrassem no corpo, fazendo com que os banhos fossem cada vez mais evitados. Descaso com os dentes. O cuidado com os dentes era mínimo na Idade Média. Não existiam escovas de dentes ou pastas de dentes como conhecemos hoje. Em vez disso, as pessoas, especialmente as de classes mais altas, usavam ramificações de plantas para esfregar os dentes, enquanto outros se limitavam a enxaguar a boca com vinagre ou vinho. A extração de dentes era a solução mais comum para problemas dentários, geralmente realizada por barbeiros ou ferreiros, sem anestesia. Os dentes podres eram extremamente comuns, e o mau hálito era praticamente universal. Escoamento de esgoto nas ruas. Nas cidades medievais, o saneamento básico era praticamente inexistente. As pessoas despejavam os dejetos diretamente nas ruas ou em canais de esgoto a céu aberto, o que criava um ambiente insalubre e propício para a proliferação de doenças. Casas mais ricas poderiam ter latrinas internas, mas o escoamento também era diretamente nas vias públicas. Muitas vezes, excrementos eram lançados das janelas sem aviso, tornando as ruas imundas e perigosas de se caminhar. Ausência de conceitos de limpeza pessoal. Os tecidos que as pessoas usavam, especialmente nas classes baixas, eram raramente lavados. A maioria das roupas era feita de lã ou linho, materiais que não eram limpos frequentemente. Era comum que os indivíduos usassem a mesma roupa por semanas ou até meses. Além disso, a lavagem das mãos, principalmente antes de comer, não era uma prática difundida, exceto entre a nobreza em ocasiões formais. Isso contribuiu para a disseminação de doenças transmitidas por bactérias e parasitas. Infestação de piolhos e pulgas. Piolhos, pulgas e percevejos eram uma parte normal da vida medieval. Devido à falta de higiene pessoal e de mudanças regulares de roupas ou lençóis, esses parasitas se proliferavam entre as pessoas de todas as classes sociais. Não havia pesticidas eficazes, e as técnicas usadas para lidar com esses insetos, como raspar o cabelo ou esfregar óleo no couro cabeludo, eram paliativas e de curta duração. As infestações constantes contribuíam para o desconforto generalizado e, em muitos casos, levavam a doenças graves como a peste, que era transmitida por pulgas de ratos. Cosméticos perigosos. A vaidade não era algo estranho à Idade Média, mas os cosméticos disponíveis, principalmente entre as mulheres ricas, eram muitas vezes perigosos. Produtos como alvaiade, um pó branco feito de chumbo, eram usados para clarear a pele, sem que as pessoas soubessem de sua toxicidade. Também usavam enxofre e mercúrio, sem compreender os riscos à saúde que essas substâncias representavam. Enterros improvisados e odores. Durante períodos de epidemias como a peste negra, as cidades ficaram saturadas de mortos. Não havia organização para lidar com tantos cadáveres, e muitas vezes eles eram simplesmente empilhados ou enterrados em valas comuns. O odor da morte era uma constante.
E a crença era que esses miasmas ou maus ares eram os responsáveis por transmitir doenças, o que incentivava ainda mais o uso de perfumes fortes para mascarar os cheiros pútridos. Médicos e tratamentos insalubres. Os médicos medievais tinham pouco conhecimento sobre higiene. Sangrias, uma prática comum usada para equilibrar os humores, eram feitas com lâminas não esterilizadas, muitas vezes levando a infecções graves. A cirurgia era considerada uma forma de arte quase mecânica, e a ideia de limpar feridas ou instrumentos antes de uma operação não era comum. Além disso, remédios higiênicos, como aplicar excrementos ou urina em feridas, eram considerados tratamentos válidos em muitos casos. Privadas rudimentares. Nas casas mais simples, não havia banheiros. Em vez disso, usava-se potes noturnos, que eram esvaziados diretamente nas ruas ou em valas comuns. Até mesmo em castelos e mansões de nobres, os banheiros, conhecidos como garderobes, consistiam em simples buracos que despejavam os dejetos humanos em fossas. Esses locais raramente eram limpos, e o cheiro era insuportável. A falta de higiene na Idade Média não era resultado apenas de ignorância, mas também de uma série de fatores sociais, religiosos e econômicos. O medo de doenças, a influência da Igreja e as limitações tecnológicas da época contribuíram para práticas insalubres. No entanto, à medida que o conhecimento médico e científico evoluiu, os conceitos de higiene também se transformaram, embora a mudança tenha sido lenta e gradual. Os absurdos da higiene medieval, hoje, nos parecem chocantes, mas eles fazem parte de um passado que ajudou a moldar a maneira como cuidamos da saúde atualmente. Comente Quero parte 2 para mais um vídeo sobre absurdos da higiene na era medieval.